Fala galera, vamos falar de Flamengo aqui no canal Opinião Fla, onde você tem voz. Antes de mais nada, eu já gostaria de pedir para vocês deixar aquele like, se inscrever no canal, porque ajuda demais. Ativa o sininho também para você ficar por dentro de todas as novidades. Já vai ter vídeo logo aí para falar sobre o jogo contra o São Paulo, a gente vai falar sobre esse jogo aqui. Vamos falar sobre o massacre que o Mengão deu em cima do Corinthians e 2-0 foi pouco. Vamos falar sobre as novidades aí, o giro, vamos dar um giro aí nas notícias aí do nosso então, não se esqueça, deixa o like, apoia demais o canal, se inscreve aí e não vai estar te atrapalhando em nada. A maioria das pessoas aqui que assistem os nossos vídeos não são inscritos e segue a gente também lá no canal, no Instagram Opinião Fla, @Opinião Fla. Lá a gente está postando muitos vídeos, assim que esse vídeo sair aqui também, eu já vou postar um vídeo lá. Então fiquem atentos aí, quem quiser ir lá dar uma olhada, a gente está postando muitas coisas, muitas novidades lá. Estou postando as minhas reações durante o jogo, que é uma coisa que assim, eu vou tentar fazer sempre, postar minhas reações quando o Flamengo fizer gol, quando o Flamengo não fizer, a menos que por algum motivo não dê para eu postar, mas eu vou estar sempre postando, sempre comentando o que eu acho dos vídeos e vou tentar fazer vídeos curtos lá também falando sobre as novidades, dando um giro rápido de notícias. Então vai ser bom você seguir lá @opiniãofla lá no Instagram. Vamos falar, né, como que foi esse jogo. O Flamengo foi lá jogar na casa do Corinthians, lá em Itaquera. E, sinceramente, antes desse jogo, teve vários comentários aí, né, de corintianos falando que ia ser fácil, que em Itaquera ninguém batia no Corinthians, tá 21 jogos sem vencer. Realmente. E o Flamengo veio para quê? Para quebrar essa invencibilidade e dizer que nem sempre, só porque tá em casa, o adversário tá com o jogo ganho. Muitos corintianos julgaram o Flamengo, disseram que lá eles iam ver que o Urubu ia virar sei lá o quê, comentários e muito mais. Óbvio, também deve ter tido torcedores do Flamengo que disseram que a gente ia amassar o Corinthians, mas sinceramente a gente só pode ver depois que acontece no jogo. E o Flamengo, sinceramente, demonstrou um lindo futebol. Que futebol maravilhoso que o Flamengo demonstrou. Um time que se mostrou reativo, mostrou sempre se presente no ataque, mesmo com os 2-0 não saiu. Poderia ter sido até maior a goleada do Flamengo, poderia ter se transformado em uma goleada. Acabou que alguns lances o Vidal ali acabou escorregando, o campo molhado. É, perderam alguns lances, alguns jogadores do Flamengo. O próprio Lázaro perdeu um lance também, Vitor Hugo, por uma decisão ali. Mas enfim, o Flamengo fez um maravilhoso jogo. O Santos tocou poucas vezes na bola e dessas poucas vezes foram poucas as defesas difíceis para mim. O Santos fez uma defesa realmente difícil, que eu considero difícil. Não estou falando que ele não fez nada no jogo, até porque não precisou. O Flamengo está voltando a ser um time decisivo, onde não tem mais nem a necessidade de ter um goleiro ali, né? Brincadeiras à parte, a única defesa que eu acho que assim foi um pouco mais difícil foi a do Gustavo Mosquito ali no começo do jogo, onde o Corinthians estava me assustando assim, porque estava se impondo no jogo, mas depois dos 20 minutos só dava Flamengo, era só Flamengo, Flamengo, Flamengo. E sinceramente foi um jogo perfeito. A Rascaeta fez um golaço, outro jogador mitou novamente, né? Mais uma vez destaque da partida, não tem nem como não ser, né? A gente que é rubro-negro, até mesmo os outros times entendem que o Arrascaeta, sinceramente, é um dos melhores jogadores atuando no Brasil, na América Latina, né? É um melhor jogador, jogador que eu acredito que entraria para qualquer clube da Europa, mas tomara que permaneça aqui no nosso Mengão. É mais do que querido e bem-vindo, é um jogador inesquecível. E a gente vai falar um pouquinho mais dele mais para frente também. Foi um jogo maravilhoso, o Tite estava assistindo esse jogo, o Gabigol também fez um golaço, um gol assim importantíssimo que deixou o Flamengo com esse placar, né, mais amplo, porque 1-0 não é placar para se contar a vitória, nem 2-0 também, porque o Corinthians pode chegar muito bem lá e impor, porque o Corinthians tem time, tem elenco, mas não jogou bem, sinceramente, não jogou bem contra o Flamengo, mesmo jogando em casa com essa torcida. E a torcida do Corinthians, a gente pôde ver literalmente a torcida do Corinthians calada, né, amparada, e a torcida do Flamengo, que era a minoria, fazendo a festa. Foi maravilhoso demais ver tudo aquilo. Vamos falar então, né, do nosso ídolo Arrascaeta. Sinceramente, para mim, na minha opinião de rubro-negro aqui, deixem nos comentários o que vocês acham, mas para mim, o Arrascaeta já se tornou ídolo. Até mais do que isso para muitos, né? Desde o Cruzeiro, o Arrascaeta já jogava muito. Ele é um dos grandes gringos aqui no Brasil, né? Por números, tanto no Flamengo, tanto no Cruzeiro, ele já tem 100 gols marcados. É a contratação inegável. Jorge Arrascaeta é um dos maiores estrangeiros que já passaram pelo futebol brasileiro. E isso é um fato, assim, que não tem como a gente deixar de citar.
A subjetividade do gosto pessoal até abre brechas para argumentos que indiquem a posição do Uruguai neste ranking. Os números, no entanto, se tornam irrefutável o fato de que o camisa 14 do Flamengo está na prateleira de cima de uma das listas que conta com gringos do nível de Divan Petkovic, principal concorrente na preferência dos corações rubro-negros. Petkovic, infelizmente, eu não pude ver ele jogar, mas com certeza é um grande jogador. Opina muito sobre a Arrascaeta e fala que sim, o Arrascaeta está sim no nível dele ou até mesmo superior. Ele mesmo entende que o Arrascaeta com certeza é um grande jogador. Ao abrir o placar para o Flamengo diante do Corinthians pelas quartas de final da Libertadores, Arrascaeta apenas colocou em prática algo que em sua rotina e em sua passagem por grandes gramados brasileiros, o poder de decisão. Desde que foi contratado pelo Cruzeiro em janeiro de 2015, são 197 partidas diretas em gols. Em participações, desculpa, não é diretas. Participações diretas em gols, sendo 123 decisivas para o resultado da partida. Poxa, de você participar de 197 participações diretas em gols e ainda 123 ser decisivas é o quê? É o time tá precisando de um empate, tá precisando de uma virada e ele dá um passe pro gol, dá um passe decisivo. E é o que ele também faz aqui no Flamengo. São 100 gols, 97 assistências, 197 participações diretas em gol e 123 decisivas. Acontece com o placar empatado ou time perdendo por um gol. O critério utilizado pelo espião estático é simples. Se a assistência ou gol aconteceram quando o placar estava empatado ou o time estava perdendo por um gol de diferença, o lance é considerado decisivo. E é justamente nesses momentos que o meio uruguai, o Arrascaeta, costuma aparecer. E é um fato. O jogo contra o Avaí tá mais do que prova disso, né? O jogo tava ali no final, o Flamengo tava empatando o jogo, precisava da vitória para se manter vivo no Brasileirão e o Arrascaeta deu um passe, assim, perfeito pro Pedro. Só colocar lá dentro. Com o golaço em Itaquera, Arrascaeta chegou ao seu 100º gol no Brasil e está perto de atingir a mesma marca com assistências, com 97 até o momento. São números assim disparados, né? Números que aprendeu a dar de ombros para a falta de propostas sedutoras na Europa e fez o Brasil seu elo dourado, né? Elo dourado. Ídolo no Flamengo, com certeza, né? Como eu disse, não só para mim. Contrato em 8 de janeiro de 2019. Foi uma das maiores contratações do Flamengo. Já é o quarto estrangeiro com mais gols pelo clube. São 50 no total. 7 a menos que o Pet. E atrás ainda do paraguaio Jorge Benítez, com 74. E do argentino Doval, que lidera a lista com 94. Mesmo assim, Petkovic já admitiu que o Arrascaeta é um grandíssimo jogador. Sim, tá com certeza no auge dele, com certeza pode superar todos esses nomes que eu acabei de citar. O peso de Arrascaeta para o clube, entretanto, vai muito além dos gols. Um dos ícones de duas maiores gerações da história, ele já soma 9 troféus, quase sempre como protagonista em jogos importantes, como a final diante do River Plate na Libertadores de 2019. Que jogo maravilhoso! Só de lembrar dá um arrepio, né, e uma vontade assim de chorar de emoção. Para o Gabigol, para o Gabriel, quando o time perdia, e a decisão com o Inter na penúltima rodada do Brasileirão de 2020, com gol e assistência também, quando o time estava atrás do placar. O Arrascaeta, sinceramente, é inesquecível. Com o Arrascaeta, o Flamengo venceu 114 jogos e empatou 36 e perdeu apenas 25, com um total de 72% de aproveitamento. Dos 50 gols marcados, 30 foram com a perna direita e 12 com a esquerda e 8 de cabeça, sendo 28 decisivos para a construção do resultado. Ai, ai, sinceramente são números assim mais do que importantíssimos. É nosso querido Arrascaeta, nosso ídolo, vai continuar sendo, mesmo que volte para a Europa. Eu acredito que se consagrou aqui no Flamengo. Muitos perguntam por que o fato dele não usar a 10, né? É porque pelo simples fato de ele ter se consagrado com a camisa 14 aqui no Mengão, né? Uma camisa que, sinceramente, ele virou ídolo por essa camisa. Acredito que muitos rubro-negros vão amar essa camisa 14 daqui a alguns anos, né? Quando ele aposentar ou até mesmo sair do Flamengo. Ai, sinceramente, é um jogador inesquecível. Toda vez que eu falo dele, eu falo muito. É porque é um jogador que eu adoro de coração, de verdade. Seria um jogador que eu amaria conhecer. Eu acredito que seja muito humilde também. Pelos vídeos que posta, pelas brincadeiras, por tudo, né? Qualquer pessoa que vai perguntar pra ele responde da maior brincadeira. Não discute dentro de campo. E, sinceramente, é um jogador inesquecível. A gente nunca vai esquecer, mesmo que passe dessa pra melhor, né? Pra ir lá pra Europa.
Decisivo, o Gabigol, né, que todos estavam criticando, que não faz gol, o Gabigol nessa nova função não tá fazendo gol, isso deixa o jogador mais triste, deixa... Gente, sinceramente, o Gabigol continua sendo um dos melhores atacantes aqui do Brasil, pelo fato de saber quando tocar a bola, saber como se posicionar sendo um falso 9, podendo dar liberdade pro Pedro, que tá brilhando, fazendo gols. Contra o Corinthians não conseguiu brilhar, e esse brilho com certeza foi pro Gabriel. Recebeu a bola ali do Rodinei, do lance individual perfeito do Rodinei. Tocou para ele e assim, foi decisivo. Foi indefensável aquela bola pro Cássio. Bateu no cantinho da trave, um golaço, sinceramente. Não tinha condições ali de o Cássio defender aquela bola, tanto dele quanto do Arrascaeta. Perguntaram, né, pro Dorival, e o Dorival respondeu que o Gabigol não vinha marcando, mas a gente sabe que ele é decisivo e quando precisar ele vai marcar. Dito e feito, contra o Corinthians, lá em Itaquera, marcando o gol, que deu uma vantagem maior para o Flamengo para o jogo de volta, que vai ser lá no Maracanã, que sinceramente foi um golaço. Para mim também é outro ídolo do Flamengo, falem o que quiser, torcedores rivais, torcedores do próprio Flamengo, mas sinceramente, relembrar tudo o que o Gabigol fez pelo Flamengo, eu acredito que você, sendo torcedor, devia rever os seus conceitos e falar que ele é um mau jogador. Tá em mal fase e ser um jogador ruim são coisas totalmente diferentes. O Gabigol, ele de maneira alguma é um jogador ruim. Ele estava numa má fase, sim, todos os jogadores têm essa má fase. O Andreas provou isso totalmente pra gente. Depois que fez o que fez, né, o erro que ele cometeu contra o Palmeiras, sinceramente estava numa má fase, que a gente devia entender o jogador e apoiar. E aí quando o jogador estava saindo, ele voltou a jogar no alto nível quando chegou no Flamengo, e muitos começaram a falar: compra, compra, compra", todo mundo voltou a apoiar. E sinceramente não existe um jogador que é bom e sinceramente vira ruim. Não existe isso. Existe jogador que tá numa má fase. E às vezes o próprio torcedor pressionar tanto assim o jogador é o que às vezes faz dele continuar pior ainda. Porque você já não tá numa boa fase. E os torcedores seus próprios torcedores que deviam estar te apoiando e te dando forças, estão te julgando e falando que isso é horrível. A tendência é só piorar, entendeu? É óbvio que eles têm que trabalhar isso no psicológico, mas mesmo assim, poxa, a torcida devia rever, né, esses conceitos aí. Mas enfim, né, cada um com seus ideais, mas essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Pra mim, o Gabigol com certeza é mais do que ídolo. A gente deve muito a ele, principalmente a Libertadores. Ele podia ter muito bem errado aquele gol e foi decisivo o último gol que fez contra o River Plate. Um gol que sinceramente fez eu chorar, até hoje quando eu vejo eu choro de emoção e tudo mais. Um gol incrível que deu o título ao Flamengo. Então os torcedores aí deviam rever, né, quando vão falar mal dele, ver tudo que ele fez pelo clube. Chances de contratação. Então, o Oscar existe sim a possível contratação do Oscar, mas o Xangai não liberou o jogador ainda. Após a apresentação Fulgar, Marcos Braz e Bruno Spindle entraram em ação para falar dos próximos passos do Flamengo no mercado. O meio Oscar, em vias de deixar o Xangai, desculpa, falei errado, foi tema principal da coletiva, até porque é um jogador excelente, o Oscar, falar desse meio aí, né? Já jogou pela seleção, marcou o gol do 7-1, que o Brasil tava contra a Alemanha, é um jogador, sim, marcável, é um dos jogadores mais bem pagos. Temos uma situação em relação ao Oscar. Deixou claro que ainda não tem nada. O Flamengo jamais teve qualquer negociação com o clube chinês. O Flamengo respeita o Xangai e muito. A gente respeita a história do Oscar no Xangai. Chegou lá em 2017. Ele tem uma história com o clube e é ídolo das crianças chinesas que moram em Xangai. O Flamengo respeita isso. E por respeitar e por estar sempre atento a isso, o Flamengo vai aguardar até onde se achar confortável e possível para que se tenha liberação, para que possamos definir a contratação. Ainda não tem nada, o jogador nem sequer tem a liberação para treinar. Isso até o momento que sentei nesta cadeira. A gente espera que dentro dos mais próximos possível a gente resolva isso, para que a gente possa tentar a contratação de um jogador que também dispensa comentários, jogador da Premier League e bem acima da média no futebol brasileiro. O Brás confirmou que o Flamengo tenta um empréstimo válido até o final da temporada, mas reforçou o discurso de respeito ao clube chinês.
Então o Flamengo tem tudo mais essa questão de respeito, né? Principalmente pelo clube chinês, como já citei aqui, né? Ele é ídolo lá e não tem até por que não ser ídolo. É um jogador assim, ganhou vários títulos pelo Xangai, tem várias assistências, assim como o Arrascaeta, ele é sinceramente surpreendente. Jogando lá na China, então, é um jogador que vale, merece tudo que ele ganha. E se ele vier para o Flamengo, com certeza vai ser outra de uma das maiores contratações. Não vai ser contratação, vai ser empréstimo, mas quem sabe no final da temporada o Flamengo não consegue estender esse empréstimo ou até mesmo comprar o Oscar de vez. É um jogador muito caro, com certeza, tá aí na faixa de 100 milhões ou até mais, então é um jogador que sinceramente é muito caro, mas eu acredito que sim, é um jogador que vale a pena todo esse preço. Está no Brasil. O Wallace é outro jogador aí do Flamengo que está aqui no Brasil para talvez uma possível contratação. Quem sabe, né? O Flamengo tá sim conversando com ele já está aqui no Brasil para falar sobre essa contratação, mas a gente não tem 100% de certeza. É um grande jogador, jogador de seleção brasileira, é um jogador que vai ajudar demais, vai compor o elenco, vai vir para poder sim somar ali no meio de campo do Flamengo. Então, assim, se vier, é outra joia aí que o Flamengo vai estar conseguindo contratar. Como vai ser São Paulo e Flamengo? A gente vai jogar lá em São Paulo, na casa do São Paulo, Flamengo. Provavelmente com umas mudanças, com certeza com reservas, tanto para preservar contra o Corinthians. Tá 2 a 0, mas o jogo não tá ganho, a gente sabe disso. A gente sabe de uma força, a força que o Corinthians tem, mesmo sem a sua torcida, é um time gigantesco, tá em segundo na tabela do Brasileirão e não é mais do que merecido tá lá em cima. Então o Flamengo tem sim que poupar jogadores, principalmente o Arrascaeta. Eu acredito que o time reserva do Flamengo seria titular em qualquer clube brasileiro aqui do Brasil. A gente viu jogando contra o Atlético Goianiense. É um time assim de dispensar comentários, né? O time conseguiu marcar 4 a 0 no primeiro tempo e matar o jogo. Poderia até ter saído mais, mas infelizmente não saiu. Mas é um time que, sinceramente, se o Dorival colocar o time reserva, eu acredito que vai sim conseguir bater de frente com o São Paulo. Não tô menosprezando nem nada o São Paulo, até porque, como eu já disse, o time reserva do Brasil, do Flamengo, jogaria em qualquer time da Série A. Porque é um time, assim, que dispensa comentários. É um time perfeito, né? Poxa, se falar que é Vidal é reserva. Sim, gente, o Vidal é reserva do João Gomes. Exatamente. Poxa, você falar que você. Ah, o que você tem no seu time reserva? Você tem, sei lá, o quê? O, o Gabigol, sei lá, não sei, gente. Eu não consegui citar o nome aqui, mas enfim. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Geralmente, reserva não é um jogador comparado ao nível do titular. Realmente, o Flamengo reserva não é comparado aos titular, mas é comparável a titulares do Brasil, entendeu? Titulares de times do Brasil. Porque, sinceramente, Vidal, Diego é um grande jogador, com certeza. Everton Cebolinha, o próprio Pedro, que provavelmente vai jogar essa partida, mas também é titular. Assim, são jogadores que dispensam comentários. O Vitor Hugo e assim vai. Eu acredito que o Flamengo pode ganhar sim do São Paulo com sobras, mesmo jogando fora de casa com um time misto. Acredito na vitória, deixe aí nos comentários o que vocês acham. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, senão o vídeo acaba ficando muito chato, muito longo e tudo mais. Não se esqueça então, pessoal, deixe o seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal. A gente rubro-negro aqui adoraria ter a sua opinião aqui nos comentários, então não se esqueça de deixar. Eu já vou até deixar o placar aqui para mim, eu acredito que vai ser 3 a 1 pro Mengão em cima do São Paulo. Deixe aí nos comentários o que vocês acham. É isso então, saudações rubro-negras e fui!